pessoas, corações humanos. Eu sei que vocês estão cansados. Eu também fico cansado, porque eu também levo toda a minha energia para o dia da prova, né? Como é que vocês saíram? Como é que vocês se sentiram diante do tema que foi apresentado para vocês nesse dia 20 de novembro de 2022? Eu espero que vocês tenham tido a tranquilidade, né, a paz, né, para vocês poderem ter feito aí a melhor redação possível. E hoje eu estou aqui nessa live para fazer uma análise dessa redação. Na verdade, eu trouxe parágrafos de introdução, de argumentação e uma proposta na conclusão. Fiz um parágrafo de conclusão, ok? Para vocês perceberem mais ou menos as nuances, as possibilidades de como vocês poderiam caminhar, né, durante a produção do seu texto. Mas lembre-se, aqui não se trata de um modelo engessado, de uma cópia, tinha que escrever assim, né? É para você pensar um pouco. Por isso que agora, nesse momento, eu vou ler a prova e fazer uma discussão para vocês entenderem a linha de raciocínio que vocês deveriam ter. A lógica argumentativa. Eu sempre falo para os meus alunos, leiam os textos motivadores. Por isso o nome, motivadores. É para motivar. Leia o recorte temático. Não sai escrevendo a redação só lendo o recorte temático. Vamos lá, vamos à prova. Opa, ao vivo acontece isso, mas vamos lá. Texto 1. O texto 1 dizia o seguinte: você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Olha que interessante. O Enem nos últimos anos tem tido como proposta, diante de um tema muito específico, trazer um texto que meio que defina ali as palavras-chave do seu recorte temático. Foi assim com o estigma associado às doenças mentais no Brasil, por exemplo, né? Então, ele trouxe já ali, você lendo o texto motivador, você já perceberia do que se tratava o recorte temático, qual era a proposta. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecer entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a Terra como uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento e um lugar saudável para habitar, para ter água. E elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver bem e respeita o tempo de regeneração da própria natureza. No texto mostrava para vocês já o seguinte, como era desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais, que esse era o recorte temático, fica claro que ao ler não era para falar apenas de indígenas e quilombolas. Você tinha ali toda uma comunidade, uma diversidade, né, de identidade, de uma pluralidade de cultura que o próprio texto já te dá ali, né, um encaminhamento de como você vai redigir. Então, cuidado, você não tinha que ficar falando só de indígenas. Você poderia até usar como exemplo, lá do processo da colonização, né, sobretudo quando foi feito o quê? O aviltamento da dignidade de indígenas e dos negros que chegaram ao país, ou seja, já mostrando ali a total desvalorização, a total manipulação da cultura, da religião, dos ritos desses grupos, e isso reverbera no contexto contemporâneo, moderno brasileiro. Mas não era para ficar falando apenas de indígenas, né? Você tinha que englobar essas comunidades, os povos tradicionais. O texto já te dava aqui toda uma segurança do que você deveria tratar, ok? Temos o texto 2, aí mais ainda o texto 2 é um gráfico, o Enem sempre traz um gráfico. Isso te ajuda bastante, né? E aí ele mostra quais são os povos tradicionais do Brasil, onde havia, né, uma maior concentração dessas famílias. Você tem ali indígenas, mostrando em 3 regiões, quilombolas, ciganos, extrativistas, pescador, povos de terreiro e ribeirinho. Então você tinha ali um quadro específico, né, que demonstrava toda essa possibilidade de que você teria que tratar de povos tradicionais, de comunidades diversas. Não era focar em indígenas e quilombolas. Você poderia usar um exemplo, como eu falei, falar do povo ribeirinho, se você soubesse de uma situação, né, do povo cigano, quilombola, como exemplo. Por exemplo, o povo quilombola, entende? Mostrando para a banca que você extrai dentro daqueles povos tradicionais um exemplo de comunidade para mostrar, né, qual é o maior desafio
para a sua valorização, mas não era para concentrar num único elemento, tá? Num único elemento. Depois você tem ali mais um texto sobre povos e comunidades tradicionais, um texto do Ministério do Desenvolvimento Social, que preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Aí fala de uma legislação específica, né, em que fala que o PNPCT, tá, ele é criado, né, essa legislação, desculpa, foi criado, deixa eu pegar uma água aqui, criado para fazer o quê? O reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Que outras formas de organização social? Dos povos tradicionais, dessas comunidades, da diversidade plural, dessa nacionalidade plural, né? E depois você tem uma carta da Amazônia, apresentada pelas entidades signatárias, falando, né, de toda a consciência, né, de toda a responsabilidade dos povos indígenas, das populações e comunidades tradicionais do Brasil. Então, galera, o tempo todo mostrando essa diversidade, pluralidade dessas comunidades, desses povos. Então você já tinha ali de quem é para falar, ou para falar sobre o quê, não é isso? Bom, e agora a gente tem um recorte que foi apresentado pela banca, né? Então ela diz, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Sempre falo que, além de você marcar as palavras-chave dos textos motivadores, né, você também deve olhar para esse recorte temático e identificar ali o que a banca pretende. Quando ela fala de desafios, quais são os desafios? É para falar do desafio nos argumentos? Não necessariamente. Você pode dizer quais seriam os desafios na introdução, falar das causas e efeitos no argumento 1 e 2, e lá na proposta de intervenção apresentar, né, quais são os impasses para você, ou seja, os desafios para você resgatar a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Sobretudo, o tempo todo, você vai tratar de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Na proposta, você vai englobar todo mundo. Não é só para resgatar os grupos indígenas ou quilombolas, é para resgatar as comunidades e povos tradicionais no Brasil, ok? Então, vocês tinham que tratar dos desafios. Como valorizar? Qual é o problema, né? E por que se trata de um problema? São duas perguntas fundamentais, né? Quando tem desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, você tem que fazer pergunta, qual é o problema e por que se trata de um problema, ok? Como é que nós fizemos? Vamos lá, eu vou aqui apresentar vários parágrafos, não vou apresentar uma redação. A proposta dessa live é mostrar possibilidades de parágrafos, ok? Possibilidades. Eu não gosto de apresentar uma redação inteira nesse momento, como se fosse uma única ideia, para ninguém pensar assim, poxa, era só assim que poderia ter feito. Não. Então, e detalhe, dentro do que eu estou apresentando, você tem diversas outras possibilidades, hein? Diversas outras possibilidades. O Ubuntu. Ubuntu, eu botei esse ali, não é título, tá, da redação. Na verdade, é só para lembrar que eu vou usar o que está, inclusive, tatuado no meu braço, Ubuntu. Eu não vou nem explicar, porque a própria ilustração do parágrafo, uma das técnicas fundamentais que a gente pode usar, sobretudo no parágrafo de introdução, é a técnica da ilustração. A ilustração é como se fosse, né, uma alusão histórica, mas a partir de um conceito, digamos, metafórico, ilustrativo, né? Por isso que é ilustração, ou até ficcional, ok? Mas Ubuntu, esse conceito existe na região que a gente vai tratar. Então eu vou decidir usar, na introdução, e observem como eu vou relacionar ao tema. Isso é fundamental, não é jogar qualquer repertório, né, qualquer conhecimento sem relacionar com o tema. Isso faz parte da competência 3. Em uma região da África subsaariana, um antropólogo propôs que crianças corressem em direção a uma árvore para quem chegasse primeiro ficasse com os doces pendurados. Entretanto, todas as crianças caminharam juntas de mãos dadas e juntas pegaram um cesto de doce. Surpreendido, o antropólogo ouve de uma criança, Ubuntu, tio. Como eu poderia ser feliz se a outra também não fosse? A história nos remete ao princípio de uma filosofia ética sobre empatia, respeito e igualdade, que declara que uma pessoa ou comunidade é afetada se a outra também o é. Aí agora eu vou relacionar com o tema. Logo, quando percebemos que ainda no século XXI,
que há desafios para a valorização de comunidades e dos povos tradicionais do Brasil, eu trago o tema para... Eu tenho que fazer isso, tá? Trago. Nota-se a relevância do tema em decorrência de que todos têm a mesma essência de natureza humana, que deve ser regido por dois princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana: liberdade e igualdade. Ou seja, são os dois desafios que eu vou discutir: liberdade e igualdade. São os dois desafios para a valorização de comunidades dos povos tradicionais no Brasil. E aí, aqui eu poderia falar de dignidade humana, Peter Singer, Norberto Bobbio, uma série de questões, né, que eu vou aplicar a partir do conceito de liberdade e igualdade. Kant, Rousseau. Eu fiz o argumento 1 nessa sequência para vocês terem uma ideia, para entender assim, como é que eu vou discutir esses dois princípios? Então eu trouxe ali uma discussão de um desses princípios para ficar muito claro para você, ok? Vamos lá? Entender, olha como é que ficou bacana essa ilustração, né? Como é que eu relacionei. Porque quando você fala de desafio para a valorização de comunidades dos povos tradicionais do Brasil, você está falando de uma ideia de que há uma sociedade, uma parcela da sociedade que renega tais comunidades e povos tradicionais. Que, inclusive, né, isso é um processo de um contexto histórico-social, que dizimou, praticamente dizimou, né, os povos indígenas, por exemplo. Praticamente não, exilou. Né, houve o exílio, né, dessas pessoas. Então isso, a gente precisa compreender que para resgatar, para valorizar as comunidades e os povos tradicionais, eu vou discutir a ideia de liberdade e igualdade, porque, sobretudo, essas comunidades e os povos tradicionais, eles têm a mesma essência, são seres humanos. Eu vou tratar, então, sobre o viés da dignidade da pessoa humana, ok? Olha o que eu fiz como se fosse uma sequência da introdução para o argumento 1. Sobre essa ótica, no que tange ao tema, é inegável que a igualdade a todo e qualquer indivíduo ou aos grupos, independentemente de quaisquer particularidades, é um direito inviolável a todo e qualquer cidadão brasileiro. Porque essas comunidades e esses povos tradicionais, eles são o quê? São pessoas. Se são pessoas, são cidadãos. Ok? Talvez não são reconhecidos, mas são cidadãos. Então, é inviolável a todo e qualquer cidadão brasileiro. De acordo com o professor da PUC do Rio Grande do Sul, Ingo Wolfgang Sallet, a dignidade humana consiste no conjunto de direitos intrínsecos a todo indivíduo, dentre eles, direito à liberdade, à igualdade e à fraternidade, que consistem na plena garantia do bem-estar social de todos em igual proporção. Trouxe o repertório, estou dialogando com o tema, né? Uma outra coisa importante é o uso dos articuladores. Sob essa ótica, baseado no que eu disse na introdução, de acordo com, aí eu faço o quê? Eu faço a ampliação, que eu contextualizo, e agora eu faço uma sustentação. Entretanto, no Brasil, ou seja, eu vou dialogar com a indiferença de parte da população e principalmente pela negligência do poder público, eu estou mostrando que o desafio para essa valorização perpassa pela indiferença da população e negligência do poder público. Então, pela negligência do poder público em relação à desvalorização e à invisibilidade das comunidades dos povos tradicionais, observa-se não somente um estigma desses povos, como também a violação dos direitos fundamentais. Trouxe a minha afirmação, né, a minha sustentação baseado no conceito de Ingo Wolfgang Sallet para falar dessa ideia de liberdade desses povos, né? Porque quando você tem liberdade, você tem o quê? Uma identidade, você tem a valorização, né, a afirmação da sua diversidade. E aí, concluo com a frase síntese. Desse modo, o poder público precisa fazer cumprir o artigo 3 de nossa Constituição, além de resgatar a dignidade desses grupos diante da sociedade como um todo. Tá aí, né, eu fiz aí um argumento relacionado à introdução sobre Ubuntu, uma ilustração que eu usei para relacionar a proposta temática do Enem 2022. Vamos agora a uma outra introdução, um pouco mais simples, mais direta. Eu quero deixar muito claro que os autores que vão aparecer ao longo desses exemplos, eles são tratados por mim em todas as minhas aulas do Enem, inclusive para outros vestibulares, o UERJ, FUVEST, etc. Então, eu trabalho com os meus alunos esses autores, né, de uma maneira muito demasiadamente, né, o estudo é demasiado, né, a gente trabalha exaustivamente para que todos tenham a compreensão, não é uma questão só de copia e cola, é entender quem são essas pessoas e usar com propriedade, porque a autoria é fundamental no texto, né, não é uma questão de engessamento, não, mas sobretudo dessa construção, né, muito autoral, livre, né, e eles fazem as escolhas deles desde que tenham lógica argumentativa, ok? Então, observe uma outra estratégia de introdução. Eu vou usar aqui o John Rawls.
É indiscutível que o conceito de Estado Democrático de Direito pressupõe ao atendimento do conceito denominado por John Rawls como mínimo social, que determina a garantia das condições materiais mínimas ao indivíduo para uma vida digna. Bom, eu trago o John Rawls e na banca o Enem diz que toda vez que você traz um conceito, você precisa definir. Então eu disse o que é o mínimo social a partir de John Rawls, né, que determina a garantia das condições materiais mínimas. Por que eu trouxe o conceito de Estado Democrático de Direito? Porque só se fala em Estado Democrático de Direito quando ele cumpre aquilo, né, que é por exemplo, o artigo 3, né, que fala sobre uma sociedade livre, justa e solidária, quando ele concede a liberdade e a igualdade de todos os povos, né, de todas as comunidades. Então, se a gente está tratando do desafio para a valorização, é porque temos um problema. E se está tratando disso porque temos um problema, é porque talvez esse Estado Democrático de Direito não esteja cumprindo o seu papel. Sobretudo quando o John Rawls fala desse mínimo social, ou seja, quais são as condições materiais mínimas? Quais são as condições dessas comunidades, desses povos tradicionais? Em quais condições eles estão vivendo, ok? Porque quando a gente fala de valorização, não fala só da etnia, da cultura, dos ritos, mas das condições em que eles residem, né? Como é que eles estão localizados e quais são essas condições. Então, aí eu falo, né, que determina a garantia das condições materiais mínimas ao indivíduo para uma vida digna. Só estou explicando para vocês entenderem por que eu fiz essa abordagem, tá? Nesse sentido, entende-se que não há liberdade, igualdade de direitos quando os direitos e liberdades fundamentais de comunidades e dos povos tradicionais no Brasil, juntamente com suas necessidades básicas, não são atendidas. Compreende-se, assim, a necessidade de analisar dois aspectos fundamentais no que se refere aos desafios dessa temática: a valorização dos povos tradicionais pela identidade e diversidade cultural, além da garantia dos princípios da dignidade humana pela própria natureza que se compõe. Nesse momento eu tenho aí uma introdução. Fiz de uma outra maneira, usando o Estado Democrático de Direito. John Rawls significa que eu vou discutir, né, a dignidade humana, eu vou discutir liberdade, né, fraternidade, vou discutir como é que se valoriza esses povos pela sua identidade e diversidade cultural. E aí, não à toa, eu vou falar de liberdade e igualdade, ok? Esse tema, desafios para a valorização, né, das comunidades dos povos tradicionais, ali era princípio da dignidade humana pura, puríssima, ok? Uma outra introdução, eu estou mostrando várias para vocês perceberem que era tranquilíssimo, né? Introdução, é insofismável que qualquer Estado democrático de direito, de novo, né, deve garantir as condições essenciais mínimas a todo e qualquer cidadão, independentemente de suas particularidades. Independentemente de suas particularidades, porque aquelas comunidades, os povos tradicionais, né, eles têm distinções, eles são diferentes, mas a essência é a mesma. É sobre isso. Tão assertivo, coaduna-se com o artigo 3, aí eu trago o artigo 3, de nossa Carta Magna e seus incisos 1 e 4. Só que aí eu preciso deixar claro para a banca o que significa esse artigo 3 e o inciso 1 e 4. Faço um resumo, que declaram a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos. O que eu estou querendo dizer? Que se a banca propõe desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais, significa que determinada parte dessa sociedade não é livre, não há justiça, não há solidariedade, não tem a promoção de todos. Ou seja, a gente tem ali uma violação desse artigo. Porque olha o que eu digo, nesse sentido, quando se percebe a ausência de valorização e a desumanização de comunidades dos povos tradicionais, nota-se inexoravelmente a violação ao princípio da liberdade e igualdade. Isso posto, deve-se analisar as causas e os efeitos dessa problemática para buscar soluções que garantam a efetividade dos seus direitos a partir da valorização de todos, de acordo com o princípio da dignidade humana. Parágrafos diferentes para vocês perceberem, para vocês sambarem e terem a noção de que não era. Se vocês... Redação Fragale é isso. A gente vai teorizando, vai te ajudando a ter essa consistência. Os meus alunos, alguns já mandaram os textos, fizeram isso, hein? E com facilidade. Vocês devem estar achando difícil? Não, porque parem, vou abrir um parênteses aqui, parem. Fica aí esses blogueirinhos que só querem seguidores e mexem com as emoções de vocês, e aqueles estudantes universitários que passaram em outros concursos e se dizem vendedores de blocos de redação de completas de temas, decorebas e de citações e de sei lá o quê,
e vocês seguem essas pessoas, tudo bem, é liberdade, mas segue, vocês ficam desesperados em busca de um tema, de um copia e cola, de um engessamento, e aí é muito melhor aprender estratégia, técnica, conhecimento, cultura. Eixo temático vai te ajudar nisso. Nenhum professor sério, ele vai acertei o tema. O professor sério trabalha eixo temático, te dando a possibilidade de você transitar entre os temas de uma maneira muito mais segura. Essas pessoas mexem com as emoções de vocês e estão mexendo com o sonho de vocês. Então, no Redação com Fragale, há acolhimento, seriedade de trabalho, com vários outros colegas que eu conheço. Faço parte de grupos em que há muitos professores sérios sobre isso e eu preciso dizer isso claramente, né, que essas pessoas, elas vendem ilusões para vocês. Ilusões. E isso me incomoda muito, porque aqui a gente tem um trabalho exaustivo e muito sério, né? A gente escreve com muito cuidado, mostrando para vocês a seriedade, né? Inventando enxertos de qualquer coisa, né? Isso aqui serve num texto redacional. Isso é mentira. Isso é mentira. Se alguns conseguiram as notas 1.000 ou 900, eu já disse aqui numa das lives minha, a porcentagem é muito menor do que vocês possam imaginar, né? Ela é muito menor, talvez 1% e olhe lá. Então imagina, num universo de que 500 adquiriram essas apostilas de redações de modelo, 1%, então são vendedores de ilusões. São os vendilhões do templo, ok? Pronto, falei. Vamos lá? Agora, digamos que eu faço uma outra introdução, daqui a pouco eu falo dos argumentos, estão ansiosos, mas eu quero mostrar essa diversidade e mostrar para vocês como a gente faz esse trabalho, mostrando que você poderia fazer aí 5, 6 parágrafos de introdução e vários de argumento e de conclusão. Eu começaria também por uma citação. Já começaria de cara numa introdução. Na essência somos iguais, na diferença nos respeitamos. O tema é desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais. Então, na essência somos iguais. Os quilombolas, os indígenas, os ciganos, todos são humanos. Então, na diferença nos respeitamos. A assertiva de Santo Agostinho assevera que todo e qualquer ser humano tem a plena igualdade de direitos independentemente de qualquer particularidade. Desse modo, devemos compreender que o princípio da dignidade humana deve ser a base fundamental das relações sociais, por determinar o direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade e à respeitabilidade. Em decorrência da afirmação de Santo Agostinho, que reforça a ideia de dignidade humana, conceito determinado pelo Estado Democrático de Direito, observa-se que ainda há desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais no Brasil, já que seus direitos são violados. Assim, analisar as bases dos artigos as bases do artigo 3 de nossa Constituição, na verdade é do artigo 3, desculpa, tá? Em seus incisos 1 e 4, que declaram a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e a promoção do bem de todos, é imprescindível para encontrarmos caminhos para combater esse impasse social. Nesse momento, eu vou discutir o artigo 3. O que significa uma sociedade livre, justa, solidária e a promoção do bem de todos? Por quê? Porque o tema diz sobre valorização das comunidades e dos povos tradicionais. Para valorizar, essa sociedade precisa ser livre. Esses grupos, né, precisam ser livres. Eu preciso ser justo, estabelecer a plena igualdade dos direitos fundamentais. Eu preciso ser solidário, né, sobretudo sobre a própria existência desses povos, a manutenção dessa existência, da etnia, dos seus ritos, o respeito, né, à sua cultura e a promoção do bem. A valorização, né, como identidade desses povos, dessas comunidades, ok? Eu estou explicando para mostrar o motivo pelo qual eu estou fazendo essa introdução. E agora, né, última introdução para partir para o argumento. Vocês pensaram que eu não ia trazer alguma coisa de literatura? Lei do engano, trouxe aqui para vocês. E notem que sempre eu tenho que trazer a palavra-chave do tema, ou trazer o tema como um todo na introdução e também nos argumentos. Eu vou mostrar isso. Na primeira fase do modernismo brasileiro, liderado por Oswald de Andrade, artistas buscaram promover em seus trabalhos a valorização da identidade e da diversidade cultural de todos os povos presentes, principalmente dos índios, dos negros e dos caboclos, como forma de construir uma pluralidade cultural em nosso tecido social. Entretanto, na contemporaneidade, percebe-se que tal movimento perdeu sua força quando se observa a ausência da valorização e a desumanização de comunidades dos povos tradicionais, que, por consequente, promove a violação ao princípio da liberdade e igualdade de todos.
Isso posto, deve-se analisar as causas e efeitos dessa problemática para buscar soluções que garantam a efetividade de seus direitos a partir da valorização de todos de acordo com o princípio da dignidade humana. Última introdução, bacana, beleza? E agora vamos para os parágrafos de argumento. Digamos que já tinha apresentado um, porque eu fiz a ilustração do Ubuntu, eu queria mostrar para vocês como é que isso ficaria em termos de coerência, de coesão, né? Então, digamos que eu fiz o argumento 1. Fiz uma discussão, né, e começo. Diante dessa perspectiva, do que eu disse lá na minha introdução, deve-se compreender que uma sociedade precisa, para ser desenvolvida, em todos os aspectos, garantir a todos os indivíduos o direito à liberdade e à igualdade com princípios norteadores da dignidade humana. Entretanto, diante das comunidades dos povos tradicionais do Brasil, eu preciso trazer as palavras-chave do tema, para mostrar para a banca que eu estou sempre falando do tema de forma completa, não posso tangenciar. Tangenciar é quando você não traz essas palavras, quando você começa a falar só de indígenas, só de quilombolas, então não. Diante das comunidades dos povos tradicionais do Brasil, a omissão e a falta de valorização desses povos e da preservação das etnias, além do não respeito à diversidade cultural e das terras que pertencem por direitos inalienáveis, ferem tal princípio, promovendo o aviltamento da dignidade humana. Assim, entende-se como ineficaz a atuação estatal, incapaz de assegurar o bem-estar de todos, como prevê o artigo 3, inciso 4 da Constituição de 88, que declara a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos. Observem que nesse argumento, né, eu estou mostrando que um dos desafios é essa questão do direito à liberdade e à igualdade. Essa questão da valorização desses povos a partir da sua diversidade cultural, né, da questão das terras, né? E aí eu vou depois, lá na conclusão, propor alguma coisa relacionada ao que eu fiz aqui na discussão desse argumento. Ok? Mas olha como é que está perfeito, você tem um repertório ali, eu trouxe a discussão sobre o artigo 3, inciso 4, a partir da ideia, né, de dignidade humana, tem toda uma discussão ali que estabelece a relação com o tema, a interpretação com o tema, isso é fundamental, ok? Bom, mais um exemplo de desenvolvimento um pouquinho mais extenso, tá? Aparentemente parece que você não vai conseguir fechar ali na folha, mas sim, isso aqui vai dar aí umas 8, 9 linhas, sem brincadeira, na folha, você escrevendo ali de uma maneira muito, né, assim, bem precisa, bem objetiva, bem curtinha, isso cabe sim. Mas vamos lá. Em uma primeira análise do problema, destaca-se a posição do filósofo grego Cornelius Castoriadis, que afirma tanto mais democrática é a sociedade quanto mais em aberto não estiver a ideia de justiça. Eu trago uma citação do Cornelius, tanto mais democrática a sociedade, quanto mais aberto nela estiver a ideia de justiça. Se a gente está falando sobre desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais, é provável que essa sociedade não é tão democrática, se a gente está discutindo isso. E a ideia de justiça não é uma justiça no sentido de apenas uma lei, é sobretudo a justiça, né, das relações humanas, das relações sociais, estabelecendo que aquelas comunidades dos povos tradicionais, eles têm os mesmos direitos. Eles não podem ser exilados, eles não podem ser massacrados, extintos, não podem ser aviltados em sua dignidade. E aí eu vou discutir, eu trouxe um repertório, vou discutir, mas como é que agora eu vou tornar produtivo, vou relacionar? Só que nesse parágrafo eu também trago uma historiadora, né? Então vamos lá. Tal assertiva demonstra a justiça como um processo dinâmico e que deve sempre buscar meios de equacionar e diminuir as disparidades de direitos de uma sociedade. Então mostra que, assim, o processo tem que ser dinâmico para valorização de determinadas pessoas, indivíduos, grupos. Entretanto, ao longo de nossa formação enquanto nação, questões como a expulsão dos indígenas de suas terras, a desvalorização, a manipulação e a apropriação da cultura desses povos, a escravidão de negros, além do desrespeito aos ritos e da diversidade étnica das comunidades indígenas, quilombolas e populações ribeirinhas, demonstram um modelo de sociedade, segundo a historiadora Lilian Schwartz, marcada pelo passado colonialista, escravocrata, autoritário e mandonista. Ou seja, eu trouxe ali toda uma discussão de um contexto histórico-social dessa sociedade, dessa nação, da sociedade brasileira, as marcas que nós temos do passado, reforçado pelo que a historiadora declara, diz. Então estou dialogando, mostrando que não há democracia, não há ideia de justiça.
mas com o surgimento da ideia contemporânea de Estado. E aí eu mostro como é que o Estado é responsável. O desafio é resgatar isso. Mas com o surgimento da ideia contemporânea de Estado e de sua responsabilidade a partir do advento de uma Constituição democrática, coube ao poder público a responsabilidade de tratar com a promoção e o reconhecimento da identidade social e cultural de todos os grupos sociais do nosso país. Né? E quando a sociedade é democrática, a teoria legislativa torna-se prática social quando se promove e reconhece todas as pessoas como invioláveis em seu direito à valorização da sua identidade, porque é isso quando eu falo de valorização das comunidades e dos povos tradicionais, eu estou valorizando a sua identidade, em seu direito à valorização de sua identidade, de sua cultura, de sua religião e de sua etnia. É ou não é um parágrafo de excelência? Era nesse caminho o tempo todo que vocês deveriam estar traçando. Mais um exemplo de argumento 1, tá bom? Olha aqui, vale... Fragale, poderia usar no argumento 2? Sim, eu só estou dando um exemplo, mas você poderia trocar. Claro que ali, o articulador, o operador argumentativo, em uma primeira análise do problema, você teria que trocar, né? Além disso, ademais, outro sim, destaque-se, ok? Para você transformar isso no seu argumento 2. Vamos lá. Vale ressaltar a partir dessa temática, por quê? É o argumento 1. Eu disse alguma coisa na introdução, eu vou dar essa continuidade. Então o articulador, né, o operador argumentativo tem que estar em consonância, isso que chama-se coesão, bem ligado com o período anterior, com o parágrafo anterior. Então por isso que eu faço essa referência. Vale ressaltar, a partir dessa temática, eu disse alguma coisa, né? E sobretudo sobre o tema, que a Semana de Arte Moderna de 22 buscou valorizar não apenas a linguagem do cotidiano, mas também a exaltação da identidade, da diversidade étnica e cultural das comunidades e dos povos tradicionais, como forma de construir uma nacionalidade plural. Entretanto, em decorrência do nosso contexto histórico-social, ao longo de nossa formação enquanto nação, questões como a expulsão dos indígenas de suas terras, a desvalorização, a manipulação e a apropriação da cultura de diferentes povos, aí eu abro parênteses, indígenas, negros, quilombolas e comunidades ribeirinhas, por exemplo, a escravidão dos negros, além do desrespeito aos ritos da diversidade étnica das diversas comunidades, demonstra um modelo de sociedade, segundo a historiadora Lilian Schwartz, marcada pelo passado colonialista, escravocrata, autoritário e mandonista, que dificultaram a valorização de uma identidade e diversidade plural. Assim, a criação de programas culturais de valorização das comunidades e dos povos tradicionais deve ser fundamental. Bom, só um detalhe. Fragale, você está repetindo? Não. Primeiro que os argumentos, os parágrafos não estão conversando. Estou mostrando possibilidade de como você poder escrever de uma maneira mais profunda, um pouco mais longa, de uma maneira mais objetiva. Usei a Lilian de novo ali, trouxe a Semana de Arte Moderna e na frase síntese eu já faço uma ideia de proposta. Assim, a criação de programas culturais de valorização das comunidades e dos povos tradicionais deve ser fundamental. Eu vou explorar isso lá na frente. Ok? Bom, agora a gente tem ali o desenvolvimento 2. Um exemplo, digamos que eu quero apresentar o argumento 2, que pode ser o argumento 1. Eu trouxe o Count Sponville. Olha o que eu trouxe sobre ele, a teoria sobre ele. Além disso, o sociólogo Count Sponville declara que o princípio por igual interesse deve ser um mecanismo presente em nossa sociedade, já que define a ideia de que devemos defender os interesses alheios como se fossem os nossos próprios. Eu trouxe o conceito do Count Sponville. Eu defino o que é o princípio do igual interesse. E agora, uma das questões fundamentais, a banca diz assim, legitimado e pertinente. Como é que eu vou tornar esse conceito pertinente e produtivo ao tema desafios para a valorização das comunidades e dos povos indígenas? Vamos lá? A partir dessa lógica, percebemos não apenas um impasse por parte do Estado em defender os interesses alheios, como também o estigma de nossa sociedade diante dessas comunidades e dos povos tradicionais. Vamos lembrar, diante dessas comunidades e dos povos tradicionais, porque eu estou dizendo que é um argumento 2, então eu venho discutindo isso. Sobretudo quando aviltam a sua cultura, os seus ritos e as suas histórias. Vamos lembrar que o texto 4 e o texto 3 fala sobre cultura, ritos e história. Por essa ótica, questões como a expulsão de suas terras por questões econômicas, repetir ali a palavra, por essa ótica, problemas ou questões como a expulsão de suas terras por razões econômicas, ok, gente? Por razões econômicas, a desvalorização, a manipulação e a apropriação da cultura desses povos, além do desrespeito aos ritos e da diversidade étnica, são frutos de um modelo de sociedade, segundo a historiadora Lilian Schwartz, marcada pelo passado colonialista, escravocrata, autoritário e mandonista.
Esses são alguns episódios que demonstram a total ausência de dever de solidariedade de toda a sociedade civil e do poder público quando avilta a existência de tais pessoas e de seus direitos. Bom, Fragale, você usou Lilian aqui, usou Lilian aqui e usou Lilian aqui. Isso mostra que o tema não é decorar uma autora e um assunto, né, de repertório. Ah, vou usar esse repertório para tu. Não. O tema tornava a discussão da historiadora Lilian Schwartz pertinente. Desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais. Então, o tema possibilitava trazer a autora para essa discussão. E o que eu fiz é mostrando em diferentes tipos de parágrafos, algumas mudanças, como é que eu me apropriei dela para usar de maneira legitimada, pertinente e produtiva. Então, eu mostrei diversas possibilidades, porque quem estudou, com certeza, essa autora deve aparecer aí nas correções desse vestibular, ok? Bom, agora temos mais um desenvolvimento, estamos acabando e vamos apresentar uma proposta de conclusão. É o parágrafo 2, ok? Na verdade, o desenvolvimento 2, terceiro parágrafo da sua redação. Vale ressaltar a assertiva de Kant, quando ele declara que a inumanidade que se causa ao outro destrói a humanidade em mim. Trouxe uma citação. Esse tema do Enem era muito bacana, foi muito bacana, desculpa, porque você tinha ali várias citações de vários autores, vários sociólogos, filósofos, historiadores, né, para tratar. E não é uma questão assim, decorar citações. Não, sobretudo, é a propriedade disso. Por isso que eu digo, sim, vamos estudar, vamos entender o que elas significam, as citações, para usar com propriedade, com pertinência e produtividade. Aí eu trouxe, a inumanidade que se causa ao outro destrói a humanidade em mim. Então eu tenho que dialogar para torná-lo pertinente e produtivo, ok? Tal assertiva se confirma quando ainda na contemporaneidade brasileira observamos a naturalização da desigualdade, da desvalorização, do preconceito e da disparidade de direitos das comunidades dos povos tradicionais, corroborando para o processo, de aviltamento da dignidade desses povos. Isso demonstra uma clara atitude de cegueira moral diante dos direitos de liberdade, de igualdade e de fraternidade dessas comunidades, como princípios norteadores das relações de natureza humana. Nesse sentido, devemos buscar caminhos para contornar o problema e criar uma sociedade consciente e sensível de que todos os grupos sociais devem ter seus direitos inalienáveis garantidos pela sua condição humana. Perfeito. Discutir Kant ali de maneira absurda, né? Então, é essa a linha de raciocínio. Aqui no Redação Fragale a gente trabalha sério, leva você a uma consistência argumentativa, com seriedade, sem churumelas, sem dancinhas. Eu até faço dança, fiz aí no ao vivo e tudo, mas aí as brincadeiras são naqueles momentos, né, de diversão, mas ela não é recurso. Ela não é recurso. No momento da seriedade, vocês estão vendo hoje que eu estou mais sério, né? Por quê? Primeiro porque eu estou cansado. Né? A gente, sabe, parece que a energia toda foi embora com a prova de domingo. E eu vindo e atendendo os alunos e lendo. Né? Segundo porque eu estou tratando de um tema que é a sua vida. Você deu ali o sangue, suor e lágrimas no seu dia, no domingo ali, e você quer que um professor faça uma análise da prova de maneira séria. Não é o momento de brincar. Não é o momento de fazer dança, de fazer ironia com o tema, nem ironia com vocês. Vocês estão certamente ansiosos de saber se vocês foram numa linha séria, né, tranquila, ou né, vocês estão ansiosos porque temos uma prova domingo. Aliás, abrindo parênteses aqui, porque a gente já vai fazer aqui, né, vai apresentar mais um desenvolvimento, ó, e vai fazer a conclusão, encerrando, mas antes de encerrar, vou dizer uma coisa que é o seguinte. Nesse tema, desafio para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais, algo que pode acontecer de maneira recorrente. Muitos candidatos, às vezes, estão nervosos e não leram todos os textos motivadores, ou leram e não perceberam. E aí começaram a usar povos originários e povos tradicionais. Foram usando como se fossem sinônimos. Povos tradicionais, povos originários. Povos originários trata diretamente de indígenas, da diversidade dos povos indígenas, povos originários. Bom, é possível, eu não estou garantindo, que percebendo que isso pode haver de uma maneira muito recorrente, a ideia de que originários e tradicionais sejam considerados pelos candidatos sinônimos, a banca pode considerar isso, relevar isso, desde que o candidato não trate apenas usando a palavra indígenas o tempo todo. Indígenas, 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 indígenas. Mas se ao longo do texto, desde a introdução até a conclusão,
mesclar isso, povos originários, povos tradicionais, povos originários, povos tradicionais, pensando que povos originários seria um sinônimo para povos tradicionais, ela pode ignorar e conceder a sua nota de maneira tranquila. Então fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Isso já aconteceu no tema sobre surdos, isso já aconteceu na palavra, quando teve a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Quando alguns alunos não conseguiram entender o sentido da palavra democracia, tá? Então, a banca ela é muito séria com relação a isso e entende todo o contexto do candidato, ok? Vamos a mais um desenvolvimento e partir para a conclusão. Segundo a teoria de John Ross, aí eu trago, né, é o argumento 2. O mínimo essencial não se limita a garantir a existência física do indivíduo, ou em outros termos, sua mera sobrevivência. Justamente por sua função instrumental, o mínimo essencial apenas é efetivado quando, além da sobrevivência, garante-se as condições para uma vida digna, livre e participativa. Ou seja, para valorizar essas comunidades e povos, eu vou garantir uma vida digna, livre e participativa. Nesse contexto, a valorização das comunidades e dos povos tradicionais deve perpassar pela garantia não apenas dos direitos fundamentais. Ou seja, eu não só vou garantir os direitos fundamentais, tipo um lugar para morar, comer, etc. e tal, mas também da garantia da diversidade cultural, étnica e religiosa, além de reconhecer a importância desses povos para a preservação do meio ambiente. Sob esse viés, o princípio da dignidade da pessoa humana é considerado o princípio norteador das relações de uma sociedade, sendo a base de todos os direitos constitucionais contemporâneos e ainda orientador do Estado Democrático de Direito, visto que todas as decisões devem ser pautadas com o objetivo de garantir que a dignidade da pessoa humana seja valorizada. E aí eu concluo. Assim, segundo tal princípio, não há como se pensar em comunidades e povos desiguais. Ficou bacana, né? Ficou bem bacana isso daqui. Beleza? E para terminar, uma conclusão. Fiz uma conclusão só. Com detalhe, eu fui ousado e fiz só uma proposta, tendo a ideia de que eu fui abrangente, atendi todas as perspectivas para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais. Cuidado, né? Para você ter certeza de que vai fazer só uma completa, tem que ter certeza que ela é completa e que ela é abrangente, que ela atende os dois argumentos, que ela atende toda a sua discussão. Por isso que ela tem que ser assim, eu digo o seguinte, bem detalhada, bem específica, bem explicada. O corretor tem que ler e dizer assim, atendeu tudo. Vamos lá? Bom, sempre digo que, né, nas aulas, quem assistiu às lives, começar lá. Evidencia-se, portanto, a necessidade de resgatar a cidadania das comunidades e dos povos tradicionais do nosso país pela valorização da identidade e da representatividade. Frase de retomada da tese, sempre. Frase de retomada da tese. Agora eu vou começar a trazer a proposta. Nesse sentido, cabe aos representantes governamentais e órgãos responsáveis. Como eu não esclareci quem são os representantes governamentais e órgãos responsáveis, eu vou acrescentar um detalhamento. Como o Ministério da Cidadania e o Ministério dos Povos Originários. Eu posso citar um ministério que não existe? Claro que pode. A banca vai perceber que você já está ali, ó, na contemporaneidade do século do 2023, porque o novo presidente garantiu que vai criar o Ministério dos Povos Originários. Então, como o Ministério da Cidadania e o Ministério dos Povos Originários, promover ações regionais. Eu preciso deixar claro o que ações regionais. Quando eu digo regionais, perceberam que no texto 2, que era o gráfico, mostravam esses povos, essas comunidades em diversos estados? Então, vou fazer ações regionais. Como é que seriam? Que seriam realizadas em parceria com as associações e representantes desses povos, ou seja, eles estariam ali presentes, além da participação de cientistas sociais e antropólogos. Por meio de como? Como é que seriam essas ações regionais? Por meio de campanhas de valorização dos povos tradicionais, com palestras sobre a história, a identidade e a diversidade cultural nos espaços escolares e acadêmicos, em diversos espaços comunitários, nas associações da sociedade civil, a fim de concretizarmos o previsto no artigo 3 a respeito de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, garantindo assim a cidadania dessas comunidades. Porque se você reconhece essas comunidades, você valoriza, você garante a ideia de que eles fazem parte de uma sociedade cidadã, eles são cidadãos, garante a cidadania. Com isso, então tem ali o detalhamento no como o Ministério da Cidadania e o Ministério dos Povos Originários, né, que serão realizados. De novo, eu tenho um detalhamento ali. Quando eu digo por meio de campanhas, eu tenho um modo meio, o agente está ali, né, aos representantes governamentais e órgãos responsáveis. Então tem o que, quem,
o como, eu tenho detalhamento. No finalzinho, eu tenho já ali, ó, aqui, ó, a fim de concretizarmos a finalidade, está completo. O que, quem, como, porquê, detalhamento. Mas aí, para garantir, faço mais detalhamento. Com isso, acabaremos com esse impasse no nosso tecido social e, assim, futuramente, com a concretização destas ações, poderemos, ações, né, que eu falei regionais, poderemos pensar numa sociedade mais próxima dos termos que norteiam o princípio da dignidade humana, respeitabilidade, liberdade e igualdade. Uma única proposta bem abrangente, porque eu vou realizar, promover ações regionais, trazer isso com várias campanhas de valorização desses povos, em vários espaços, né? Porque desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais. Okay? Isso seria uma proposta, a minha proposta. Se você fez isso apresentando, né, primeiro, pertinência temática, tinha que estar lá falando, né, você falou os desafios e agora você vai propor alguma coisa que valorize as comunidades dos povos tradicionais. Sobretudo, usou a gente, o quê? Fez quem vai, aliás, quem, o agente é quem, né? Quem executa? O agente. O quê? O que ele vai fazer? Né? O que ele vai fazer? Né? Então, promover ações regionais. Agora você pode detalhar, porque como é que seriam essas ações regionais? Então você pode fazer o modo meio ou o detalhamento, né? Então tem o detalhamento, como é que se executa, né? Aliás, tem o modo meio e tem o detalhamento. Você vai fazer o detalhamento do modo meio ou o detalhamento, né, do agente. Eu fiz ali o detalhamento do agente, representantes governamentais e órgãos responsáveis, como o Ministério da Cidadania e o Ministério dos Povos Originários. E ações regionais. E aí fiz mais ainda, que seriam realizadas em parcerias com as associações e representantes desses povos, além da participação de cientistas sociais e antropólogos. Então eu estou mostrando, detalhando essas ações regionais. Como é que elas vão acontecer? Por meio de quê? É o modo meio. Como é que essas ações regionais também vão acontecer? De campanhas. De campanhas. Então ali, detalhamento, você pode brincar, gente. Detalhar o agente, detalhar a ação, né? Detalhar a finalidade, sem problema algum. E o modo meio ali por meio de. E a finalidade, a fim de concretizarmos. Ok? É isso, a nossa aula de hoje foi só para fazer essa análise, né, da redação do Enem de 2022, desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que vocês escreveram, manda para mim, manda uma mensagem lá no direct. E se vocês curtiram, segue esse canal, dá uma curtida aí, dá uma curtida, dá um joinha, comenta, né? Comenta que eu vou te responder de coração aberto. E se você foi um treineiro, etc e tal, né? Enfim, se você só fez o Enem para conhecer, Enem 2023, redação do Fragale, não pense em diferente. Vem comigo, eu te dou mais informações. A gente já daqui a pouquinho vai estar anunciando, né, aí Enem 2023 e também o UERJ. Aliás, os pacotes aí estão circulando da UERJ para quem ainda vai fazer essa prova. Quem está inscrito vai fazer essa prova dia 4 de dezembro. Um beijo, fui, um abraço, eu espero que você tenha o maior sucesso nesse Enem, né, e alcance o seu objetivo, que é estar numa universidade pública e federal. Um beijo, até mais, boa noite!